Paz e bem, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma noite de estudos, reflexões, aprendizados nessa nossa semana de teologia aqui na Universidade São Francisco. Hoje é a nossa terceira noite, já encerramento dessa semana tão proveitosa, tão rica, né, de reflexões, aprendizados, e nesse ano tivemos como tema os 1700 anos do Concílio de Nicéia, História, Fé e Unidade. E hoje temos a participação do professor doutor Jansen Raco Botelho de Mello, que vai trazer para a gente a reflexão do Concílio de Nicéia, contexto histórico e os fundamentos da fé cristã no símbolo niceno. Quero já agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer já também a PROEP, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, que sempre apoia todos os eventos, atividades do curso de Teologia, bem como também a coordenação do NEAD, o Núcleo de Ensino à Distância. O professor Jansen, ele é pós-doutor, doutor e mestre em Teologia Sistemática Pastoral pela PUC do Rio de Janeiro, tem a especialização em Ciência Política pela Faculdade Unileia e licenciatura plena em História pela Universidade Católica de Petrópolis. Trabalha como divulgador científico da área de teologia, né, no canal do YouTube, que ele já colocou aqui no chat, que é Café com Teologia, e também como estudioso da teologia, trabalhando, produzindo, né, sobretudo, reflexões com relação ao teólogo Karl Barth, teologia contemporânea brasileira e latino-americana. E também atua no ensino superior no curso de teologia. Então, nós agradecemos, enquanto Universidade de São Francisco, a participação, a disponibilidade do professor Jansen para essa noite e passo a palavra ao senhor. Muito bom. Muito obrigado, professor Sandro. Agradeço muitíssimo ao convite, que muito me honra. Agradeço pelas palavras iniciais, por essa ocasião, né? E é muito bom podermos estar juntos nessa noite. E também quero dar as boas-vindas a quem nos acompanha. Eu mexi aqui na tela, espero não ter alterado nada para vocês aí, só para mim mesmo, né? Para eu visualizar melhor aqui. Tá tudo certo aí para vocês? Só para me guiar, tá, né? Então tá ótimo. Então, boa noite a todos e todas. Que bom estarmos juntos nessa noite. E eu quero, desde já, não só agradecer ao professor Sandro, à Universidade de São Francisco, como também parabenizá-los, né? Tanto a universidade, o curso de teologia, sob a liderança, a coordenação do professor Sandro, pela escolha de um tema como esse. É um tema extremamente relevante em muitos sentidos, né? Não apenas do ponto de vista teológico, que já seria um motivo mais do que suficiente, por tudo que ele representa para a construção da fé cristã, da história da teologia cristã, mas também pelo ponto de vista histórico, né? Sobretudo num ano em que se completa 1.700 anos de um evento como esse, e eu costumo falar para as pessoas que nos acompanham que uma oportunidade como essa nunca mais nós teremos, né? Porque 1.600 anos ninguém está mais aqui para dizer como é que foram essas comemorações, né? E eu até gostaria, mas acho improvável que nos 1.800 anos eu esteja por aqui falando alguma coisa a respeito, né? Se eu superar, eu falarei, mas acho pouco provável. Então, é muito importante, né, falarmos sobre essa temática, e eu queria também só justificar ali, meu nome saiu Café com Teologia, foi meio que automático, né? Eu mandei por e-mail e me deu a opção aqui de adaptar. Café com Teologia é um trabalho que eu faço já há alguns anos, acho que uns 15 anos. Antes eram encontros presenciais
que começaram anualmente, depois semestralmente, né? Encontros onde a gente se reunia, inclusive o mais recente nós fizemos no Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis, né? É um lugar muito legal, muito agradável, muito bem estruturado, e foi muito bom. E depois, com a questão da pandemia, e não só isso, né, mas especialmente também com o advento das redes sociais, as possibilidades que isso foi nos abrindo, a gente acabou fazendo o canal no YouTube chamado Café com Teologia. Esse canal já está no 5º ano, e nesse canal a gente trabalha temas relacionados à teologia contemporânea, à teologia histórica, né? Principalmente a teologia sistemática, também alguns temas, claro, da teologia bíblica, né? Esse ano também a gente tem feito algumas entrevistas. Recentemente eu recebi a professora Maria Clara Bingemer, que certamente vocês conhecem, né? E foi minha professora lá no mestrado, doutorado, na minha modesta análise, uma das maiores teólogas vivas que nós temos, né? Enfim, então esse é um pouco do nosso trabalho. Quem quiser também me acompanhar por lá, será uma alegria grande recebê-las por lá também. Bom, falando um pouco sobre o Concílio de Nicéia, e a gente tentar entender um pouquinho melhor qual foi o seu contexto histórico, uma vez que é uma data importante, mas uma data também muito distante de nós do ponto de vista cronológico. Acho que a gente não deve ter em mente um concílio mais contemporâneo, né? Por exemplo, o Vaticano II, que faz 60 anos do seu encerramento, que é também um outro ponto teológico e histórico da mais fundamental importância. Mas é claro que o cristianismo lá em 325, ele era bem diferente do cristianismo que produziu o Concílio Vaticano II, né? Ainda era um cristianismo nascente, um cristianismo que está tentando caminhar, né? Que, é claro, já tinha produzido coisas extraordinárias, já tinha avançado em muitas questões, já tinha tido grandes nomes relacionados à patrística, né? Principalmente segundo, terceiro século, mas em termos estruturais e organizacionais, ainda era um cristianismo diferente, claro, desse que nós conhecemos atualmente, até porque nós estamos falando de um período lá da antiguidade, né? O contexto histórico de Nicéia está, sem dúvida, relacionado a Ário, esse personagem muito controverso, que viveu entre os anos de 256 até 336, aproximadamente, e uma vez que essas datas são tão antigas, é difícil para a história precisar, né, tais informações, mas o Ário era uma pessoa notável por algumas questões. Ele foi aluno da escola catequética de Antioquia por volta do ano de 280, e nessa ocasião ele conheceu um teólogo chamado Luciano de Antioquia, um personagem também um tanto quanto controverso, né? Esteve ligado a algumas questões do subordinacionismo, que nós já vamos ver como é que isso se apresenta em Ário. E o Ário, apesar de ter feito os seus estudos, né, em Antioquia, ele fazia parte do clero de uma cidadezinha chamada Bálcalis, que estava ligada a Alexandria. Alexandria, como vocês sabem, uma cidade no norte da África, né, no território do Egito, e um lugar também de muita importância para o cristianismo daquela época, especialmente para o norte da África. E o Ário, ele, diferentemente de alguns hereges que passaram pela história, né, porque muitas vezes a compreensão que nós temos de um herege é de alguém que faz uma doutrina muito aloprada, desculpe o termo, e uma pessoa assim que tem a intenção de causar um certo estranhamento na comunidade cristã. Não é bem assim com o Ário. É claro que a sua doutrina, o seu pensamento sobre Cristo, ele não é possível de ser aceito porque
ele rompe com aquilo que o cristianismo sempre tentou pensar e produzir acerca da pessoa de Jesus, acerca da cristologia, da questão soteriológica, né? Mas o Ario também era conhecido como uma pessoa de capacidade intelectual elevada e uma pessoa também de santidade elevada. Ele era muito respeitado como uma pessoa santa, pelo menos era a fama que corria nas regiões por onde o Ario havia passado, né? E nós também devemos lembrar de um detalhe que faz bastante diferença, que naquele momento a doutrina oficial da cristologia ainda não está definida, né? Então, as pessoas, de alguma maneira, tentavam ali se aproximar daquilo que deveria ser tal ensinamento, em alguns momentos errava, né? Em outros vinha ali o consenso da igreja, a ajuda da patrística, para tentar caminhar nesse sentido, e é o Concílio de Nicéia quem vai dar esses passos importantíssimos na elaboração da questão cristológica na antiguidade, né? Inclusive condenando, e o mais importante do que isso, não só condenando, mas mostrando por que o pensamento diário não poderia ser aceito, né? E por que o pensamento diário constituía uma heresia grave que punha em risco a crença da comunidade na pessoa de Jesus. Por exemplo, uns elementos que estavam presentes nas pregações de Ario era o adocionismo e o subordinacionismo. Eu explico o que são essas palavras, né? Essas palavras meio compridas demais. Adocionismo era uma ideia que circulou ali nos primeiros séculos de que Jesus teria sido adotado pelo Logos, que ele não era parte da divindade, ele não era Deus, né, como nós hoje compreendemos, mas que Jesus era um ser humano como outro qualquer, só que um ser humano muito virtuoso, um ser humano que levava muito a sério a sua santidade, né, um ser humano que tinha muita proximidade, intimidade com o Pai, e por isso, num determinado momento, o Logos adotou essa pessoa chamada Jesus e o usou para uma determinada obra, para um ministério aqui na Terra. E esse Logos o abandona quando ele está na cruz, e por isso, segundo essa interpretação, ele teria dito lá no momento do seu sofrimento: por que me desamparaste? Né? Então, essa era basicamente a ideia adocionista. Jesus tem uma origem simplesmente humana. Depois, na cruz, quando ele morre, ele também tem um fim, um término absolutamente humano, e ele apenas teria sido usado, né, como um instrumento para trazer uma pregação de misericórdia, de reino de Deus, etc., mas nada mais do que isso. E um outro elemento também muito sério nesse contexto era a ideia do subordinacionismo, que ele provavelmente recebeu de Luciano de Antioquia. O subordinacionismo, como o nome já sugere, indicaria que Jesus ele era subordinado ao Pai. E aqui a gente tem um problema, né? Porque se o cristianismo entende que Jesus é Deus, né? E para entendê-lo como Deus, deve entendê-lo com as mesmas características e qualidades essenciais que Deus, não faz muito sentido entendê-lo como subordinado a Deus. Porque se ele é inferior a Deus, ele não pode ser Deus, né? Quem é inferior, quem é subordinado, não é divino, porque Deus é soberano, Deus é perfeito, né? Então, esses elementos pareciam acompanhar as pregações de Ario, e esses elementos são bastante problemáticos. Para o Ario, Deus era como uma mônada, né? Ouvindo aqui o professor Sandro dizendo do início da semana de filosofia, que eu faço votos que vocês assistam, né? Muito legal. Mas a filosofia também falava sobre essa questão que, para o Ario, Deus era uma mônada, ou seja, um ser absolutamente único, um ser que é absolutamente imutável e sempre foi assim,
e que é impossível que esse Deus gere algum ser, né? Impossível que ele se desdobre ou algo nesse sentido. E para criar todas as coisas, porque o Ário entende Deus como uma mônada, ele não pode criar a partir dele próprio, porque ele não muda em hipótese alguma, ele é aquele ser unitário apenas. E aí Deus faz, então, um ser intermediário, um agente da criação, alguém que ficaria entre ele e a criação, né? Ou seja, ele não é esse ser intermediário, ele não é um ser humano como outro, mas também não é divino, ele está no intermédio entre uma realidade e outra. E esse ser intermediário é chamado pelo Ário de Logos, né? E esse Logos serve como um instrumento divino para a criação de todas as coisas. Ele é superior e ele é anterior a todas as criaturas. Ele foi criado lá na eternidade, num tempo imprecisável, mas ele foi criado, ou seja, ele não é eterno, tá? Então, esse Logos, segundo a argumentação de Ário, ele não pode ser divino, porque em um momento ele não era, e ele passou a existir num determinado momento, e esse, mais à frente, será um argumento de Santo Atanásio, né, de Alexandria. Para o Ário, Jesus era um receptáculo do Logos, aquele que foi adotado pelo Logos, né? E Jesus teria tido a sua alma substituída pelo Logos quando este encarnou nele, quando este o adotou. E o Ário dizia uma coisa também muito interessante, né? Só Deus pode salvar. Até aí, nada de errado, né? Até aí está tudo certo, e a igreja daquela época, daquele momento, concordava com isso. Só que o problema é que, para Ário, Jesus não é Deus. Então, Jesus não pode salvar. Porque Jesus era alguém que foi adotado pelo Logos, pelo ser intermediário e tal, alguém em alta conta, porém não divino. E se ele não é divino, ele também não é o Salvador, né? Então, você está vendo Ário alijar totalmente a cristologia, e por isso a igreja tem muitos problemas para lidar com ele. Uma outra questão também que torna essa compreensão mais complexa é que o Ário não era apenas entre aspas, um doidinho de bairro, né? Ário tinha uma popularidade crescente e muitos dos seus ensinamentos eram passados pessoas por pessoas através de cânticos que os marinheiros cantavam nos seus trabalhos e acabavam levando não só esses cânticos, mas os seus ensinamentos de lugar para lugar. E com isso, muitos lugares vão aderindo à ideia ariana sobre a pessoa de Jesus, e isso fica ainda mais complexo quando Ário tem um choque político-eclesiástico com o bispo Alexandre de Alexandria, a quem o acusa de ser um modalista. Modalista era uma outra heresia que circulava na antiguidade, que dizia que Deus era um único ser, mas que ele se manifestava de modos diferentes ao longo da história. Uma hora como Pai, outra hora como Filho, outra hora como Espírito, mas não haviam três pessoas, era um único Deus que de modos diferentes se apresentava. Essa acusação parece não se confirmar, e o bispo Alexandre, para lidar com essa questão ariana, convoca um sínodo em Alexandria no ano de 318. Para esse sínodo, inclusive, o imperador Constantino enviou o bispo Ósio de Córdoba para participar como mediador daquelas questões, porque para o Constantino também tem um problema político nessa história toda, né? Não que Constantino fosse um cristão devoto, é muito controversa a história da teórica conversão de Constantino, né? Mas o problema de Constantino nessa discussão toda é um problema político, né? Porque algumas cidades estão ficando ao lado da chamada ortodoxia. Algumas outras regiões estão aderindo ao arianismo. A preocupação de Constantino é que isso pudesse causar uma fissura na unidade política do seu império, que tinha sido recentemente reconquistada por ele, né? Porque até então o império havia sido
dividido em Oriente e Ocidente, e ele tinha acabado de reconquistá-lo na integralidade, né? Então ele tinha essa preocupação. O Sínodo de Alexandria consegue calar Ário, né? Não calar é difícil, mas condenar como herético os seus ensinamentos, mas o problema vai se tornando ainda pior, porque o Ário não aceita, não se submete à condenação do Sínodo em Alexandria e prossegue na sua jornada, ganhando adeptos para sua causa, inclusive bispos que vão aderindo ao seu ensinamento. Talvez os mais conhecidos desses tenham sido Teógno de Nicéia e também Eusébio de Nicomédia, não confundir com Eusébio de Cesareia, o historiador da igreja, né? Eusébio de Nicomédia. E alguns outros também, se não eram adeptos declarados do arianismo, eram pelo menos simpatizantes. Com essa impossibilidade prática, talvez, do sínodo em lidar com o arianismo, o Constantino decide, então, convocar um concílio, algo maior, né? Algo que não representasse apenas o norte da África, mas que tivesse uma abrangência maior. E a cidade escolhida foi Nicéia, que era uma cidade portuária que ficava na Bitínia, uma região da chamada Ásia Menor, né? A Ásia Menor, que hoje é o atual território da Turquia. Uma mudança aqui e ali, mas basicamente é o mesmo território, né? E Nicéia ficava bem próxima a Constantinopla, a atual Istambul, que é a cidade dividida pelo Estreito de Bósforo, né? Que fica uma parte na Europa, uma parte na Ásia, e Nicéia ficava bem próximo dali, o que facilitava também o trânsito, né? Porque para o deslocamento das pessoas nesse cenário, não havia deslocamento aéreo, evidentemente. O deslocamento terrestre era também bem dificultoso, bem lento, em condições bem insalubres. E o melhor trajeto a se fazer em longas viagens era através do mar, né? Era a via marítima. E Nicéia atendia relativamente bem essas questões, né? Hoje a cidade se chama Iznik, fica na Turquia, mas inicialmente o concílio seria realizado em Ankara, né, a capital asiática da Turquia, e só não foi lá porque o Constantino quis que tivesse uma certa neutralidade, e o bispo de Ancira, o bispo Marcelo de Ancira, era já declaradamente um ferrenho opositor do arianismo, e por essa questão ele é deslocado para ser realizado na cidade de Nicéia. É um concílio majoritariamente oriental. O Ocidente é representado por apenas 5 bispos, né? Acontece durante o pontificado de Silvestre I, que não esteve presente, mas se fez representar por esse pequeno colegiado que vai também em seu nome, em nome do bispo de Roma, em nome do Ocidente, representar o Papa nas questões de Nicéia. E ele acontece dos dias 20 de maio a 25 de julho de 325. É claro que, como nós estamos falando de uma data muito do passado, essas datas, 20 de maio, 25 de julho, é muito difícil de serem precisadas. Mas o que nós sabemos é que aconteceu na primavera do ano de 325, né, na cidade de Nicéia. Havia aproximadamente 250 bispos presentes, o que também, né, claro, não dá para ter um número preciso, mas aproximado de 250 bispos reunidos em Nicéia. Um dado também muito interessante é que alguns desses bispos presentes em Nicéia, num evento recebido pelo próprio império, né, patrocinado a acolhida, a estadia pelo imperador, alguns desses bispos vieram de uma época em que as perseguições ainda aconteciam, né? As perseguições elas terminam em 313, ou seja, 12 anos antes de Nicéia,
através do Edito de Milão. Então, alguns bispos, claro, todos eles já eram nascidos antes, alguns já eram, inclusive, bispos, e alguns, inclusive, tinham sido perseguidos pelo Império antes da proibição das perseguições. Dizem os historiadores, né, há relatos de bispos que chegavam sem uma das mãos, que havia sido perdida na época das perseguições, um bispo que tinha um olho furado pelo mesmo motivo, né? Então, há uma certa euforia também por parte desses bispos, porque vieram de um período muito difícil, muito complicado, de sérios riscos, né, à própria vida, e que agora estão vendo um outro momento, um momento em que esse cristianismo não é mais perseguido, ainda não é a religião oficial, mas não é mais perseguido, e um momento em que esse cristianismo pode, inclusive, decidir os seus rumos, pensar na sua própria teologia, condenar aquilo que considera como heresia, né? Ário não participa diretamente do concílio, até porque ele não era um padre conciliar, não era um bispo, e ele é representado por Eusébio de Nicomédia. E apesar da quantidade de bispos que eram simpatizantes do arianismo, no final das contas, no final dos debates, o arianismo é, de fato, condenado e apenas 2 permanecem arianos até o final, justamente aqueles que eu citei no início, Eusébio de Nicomédia e Teógno, bispo de Nicéia, né? O mais importante dessa discussão toda é a elaboração do símbolo niceno, né? O símbolo niceno, que é uma expressão da fé da igreja presente em Nicéia, uma posição que vai, não apenas, como eu disse, condenar o arianismo, mas que vai aprofundar e corrigir os pontos básicos da cristologia que haviam sido atacados com intenção ou sem intenção, mas atacados claramente pelo ensinamento diário, né? Então, eu tenho aqui um trecho do símbolo niceno, não vou falar de todo ele, mas vou focar aqui principalmente na parte cristológica, que para a ocasião é o que mais nos interessa, né? O símbolo niceno vai afirmar que Jesus, ele é Deus de Deus. Já começa por aí, né? Essa é a primeira afirmação, e já é uma afirmação a desmontar todo aquele argumento e toda aquela pregação que o Ário fazia até então. Porque, como eu disse, para o Ário, Jesus não era Deus, né? Jesus era um ser intermediário, na melhor das hipóteses, através do processo adocionista. Mas o Concílio de Nicéia vai afirmar que Jesus é Deus de Deus. Ele tem origem no próprio Deus, portanto, ele é igualmente Deus, assim como o Pai, por exemplo. Ele é luz da luz, ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Essas afirmações, elas parecem óbvias, e para a gente é óbvio porque Nicéia já fez esse trabalho, né? Para aquele momento não era tão óbvio assim, ainda mais diante de uma heresia que causou tanto impacto quanto foi o arianismo, né? E aí ele afirma categoricamente: Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Esse ponto ele é muito importante, né? Porque para o português, a diferença entre gerado e criado é muito pequena, né? Muito sutil. Mas para o grego, que é a língua na qual o símbolo foi produzido lá em Nicéia, há uma diferença considerável, né? Por exemplo, eu costumo dizer que, não só eu apenas, claro, que a diferença lá da definição entre o que era herético e o que era ortodoxo foi a diferença de apenas um iota. Se vocês ainda não estudaram, certamente vão estudar grego, né? E o iota é o equivalente ao i, né, no idioma grego. Por causa de um i, na prática, havia uma diferença entre o que era ortodoxo e o que era herético.
de que maneira, né? Como assim? Para Ário, Jesus era homoísios ao Pai, certo? Estou aportuguesando a pronúncia, não exijam tanto de mim. Homoísios, tem um I a mais ali. Esse homoísios diário diz que Jesus era parecido com o Pai. Parecido com o Pai. Já a definição nicena diz que Jesus é homousios ao Pai. Tem um I apenas, né? Homousios ao Pai. Homousios significa idêntico, da mesma substância. Daí vem a definição que Jesus é consubstancial ao Pai. Ou seja, Jesus não foi criado em algum momento da eternidade. Jesus não passou a existir enquanto ser divino, né? Não como personagem histórico, claro, né? Como personagem histórico, ele tem o processo de esvaziamento, encarnação, nascimento no ventre de Maria, e aí ele faz parte da história humana e a sua trajetória histórica. Mas Jesus, enquanto Deus, é eterno, e é isso que Nicéia está nos dizendo. Ele foi gerado, ou seja, ele é da mesma natureza que o Pai, e é isso que o termo lá no original quer dizer. Não que ele teve início em algum momento, essa seria a palavra criado, mas ele sempre esteve com o Pai, né? E aí, Atanásio de Alexandria, anos depois, vai usar, inclusive, essa argumentação. Se o próprio Ário concorda que Deus é o Pai e ele concorda que Deus é imutável, então, se Deus sempre foi o Pai, é sinal que sempre foi o Filho também. O Filho sempre foi. O Filho sempre esteve lá, né? Porque se houve um tempo lá na eternidade que o Filho não era, significa dizer que naquele tempo o Pai não era Pai, né? Porque o Pai só é o Pai porque há o Filho, e vice-versa. Então, se o Deus é imutável e ele sempre foi o Pai, significa que Deus também é imutável e sempre teve o Filho e sempre teve o Espírito. O Espírito Santo será tema de discussões no concílio seguinte, né? No primeiro concílio de Constantinopla, em 381, quando tem a heresia lá dos pneumatômacos e quando o concílio define oficialmente a divindade do Espírito Santo, né? Mas até aqui, até esse momento, o mais importante é a definição conciliar sobre quem é Jesus Cristo. Então, esse é básico. Jesus é consubstancial ao Pai. Ele é da mesma substância que o Pai, da mesma origem, da mesma natureza, da mesma essência. Traduzindo isso tudo, ele é Deus, assim como o Pai é, e não é inferior nem superior, ele é simplesmente Deus, né? Por ele todas as coisas foram feitas, e foram feitas por ele, não porque ele é um ser intermediário, mas porque ele é Deus criador, né? Por nós, homens, e para nossa salvação. Esse termo também é muito importante para o símbolo niceno, porque, como eu tinha dito, Ário, ao negar a divindade de Jesus, nega também o seu papel soteriológico, né? E o concílio está aqui afirmando claramente: ele encarnou, desceu do céu para a nossa salvação. Ou seja, se ele é Deus, e como Deus, ele é o salvador da humanidade, né? Desceu do céu, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem, e se fez carne, como o próprio Evangelho de João já apontava, né? Por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, sofreu a morte, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Lembre-se também que eu disse lá no início que aquela ideia do adocionismo fazia de Jesus, fora o período de habitação do Logos, um ser humano como outro qualquer, com início de dias, uma morte como outro qualquer, né? E o credo niceno está reafirmando que esse Jesus, esse Cristo, ele foi morto, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia
conforme as Escrituras, né? Ele subiu ao céu, está sentado à direita do Pai e virá novamente em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Então é muito importante que a gente observe que nessa definição nicena sobre a cristologia, nós não estamos tratando apenas de cristologia, embora seja, sem dúvida, o seu ponto crucial, seu ponto mais importante. Naquele contexto, então, era um momento decisivo da história do cristianismo, mas o símbolo também fala da soteriologia, intimamente relacionada à pessoa de Jesus Cristo, cita, sem aprofundar, porque o contexto não era esse, o Espírito Santo, né? E fala também sobre a questão escatológica, né? De que Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos, que o seu reino não terá fim, o seu reino escatologicamente. Ou seja, o concílio lança as bases, né? Lança elementos essenciais para que, ao longo desses 1.700 anos, nós pudéssemos fazer uma reflexão mais elaborada tecnicamente, né? E é claro, não só de lá para cá, não é só uma ponte direta de 1.700 anos, né? Essa ponte que liga Nicéia a nós chama-se a história, né? E muita coisa, muita gente passou ao longo de 1.700 anos, muitos concílios, 20 concílios de Nicéia até o Vaticano II, né? 21 no total, contando com Nicéia, outros nomes da patrística, outros nomes da teologia medieval, da teologia moderna, da teologia contemporânea, né? E, a partir disso, hoje nós podemos pensar nesses elementos com mais desdobramentos, com mais consequências para a fé. Agora, é claro que isso só se faz possível por causa de 1.700 anos atrás, por causa do que é elaborado por Nicéia, né? Eu tenho um querido amigo aqui que fez o seu mestrado e doutorado sobre patrística, né? Estudando, pesquisando patrística, e eu, sempre que posso, comento com ele que é notável a gente pensar no papel da patrística, e o mesmo vale para o Concílio de Nicéia, né? Porque é o primeiro de todos, é a abertura de tudo isso. Se hoje em dia, por exemplo, o Concílio Vaticano II fez um papel brilhante, um papel excepcional, um papel que deve ser lembrado, pesquisado e praticado enquanto tivermos caminhada cristã, se os teólogos cristãos contemporâneos são capazes de coisas tão brilhantes, que dirá os pais da igreja, né, e os primeiros concílios, que encontraram um terreno de mato fechado, né? Hoje a gente tem bases sólidas, importantes, um legado histórico, teológico, filosófico, refletido, pensado, esmiuçado. O nosso trabalho é bem mais facilitado do que foi o trabalho deles no passado, né? E outra coisa, aqui atrás de mim, vocês estão vendo uma modesta biblioteca que é muito mais do que os livros que, por exemplo, Santo Agostinho teve contato ao longo da sua vida, né? Tudo indica que aqui atrás tenha 5 vezes mais livros, e nem é das maiores, né? Bem modesta, por sinal, mas é provável que tenha 4, 5 vezes mais livros do que Santo Agostinho teve ao longo da sua vida. E eu nem preciso dizer que Santo Agostinho foi muito mais do que 5 vezes mais capaz do que eu, né? Nem se compara. E aí nós percebemos o tamanho do brilhantismo desse trabalho do passado, né, gente? E como Nicéia é capaz de elaborar um símbolo sobre a pessoa de Jesus, sobre a cristologia, símbolo esse que abre caminho para as reflexões cristológicas de toda a história, e que até hoje nós estamos pensando, descobrindo, refletindo, propondo, de acordo com aquilo que foi pensado e revelado lá atrás, em 325, né? Então, é muito importante para a gente caminhar para a conclusão e conversarmos também sobre outras questões que vocês tenham, né? O Concílio de Nicéia ele também teve outras decisões. Por exemplo, o Bispado de Alexandria
se tornou o patriarcado do norte da África, né? A data da Páscoa também foi discutida lá em Niceia, e a recepção dos lápises, a comunhão da igreja. Para quem talvez esteja esquecendo aí o termo, lápises eram aqueles cristãos que, na época das perseguições, eles não resistiram às perseguições, né? Eles ou entregaram livros sagrados, objetos sagrados, ou se deixaram prender, né? Enfim, ou fugiram, melhor dizendo. E naquele momento, esses lápises não eram nada bem vistos, né? Eles eram vistos como desertores da fé cristã, porque os verdadeiros cristãos eram aqueles que não tinham medo da perseguição, que não tinham medo dos maus tratos. E aí muitas pessoas discutiam, e agora? E agora que as perseguições chegaram ao final, o que nós vamos fazer com aqueles que foram mal vistos, deixados de lado? Se eles se arrependerem, né? Se eles tomarem consciência disso, o que é feito? Um grupo dizia, não há mais salvação para esses. Deserdaram, estão fora, não quero saber, mesmo se arrependendo, isso não vale de muita coisa, mas a posição majoritária, a posição oficial de Niceia foi, olha, uma vez que eles se arrependam, vão ter ali uma penitência e, cumprindo essa penitência, eles voltam à comunhão da igreja, podem ser recebidos à comunhão da igreja. Também é importante que a gente pense que o arianismo não termina totalmente com as decisões de Niceia, embora tenha sido um baque praticamente definitivo. Mas ainda há indícios de grupos praticando o arianismo até o século VII. E correntes da história chegam a afirmar que o Constantino, se foi batizado como ariano, pelo bispo Eusébio de Nicomédia, que era um amigo pessoal da família do imperador Constantino, e que, diga-se de passagem, na reta final ali da vida de Ário, o Constantino, graças às intervenções de Eusébio de Nicomédia, teria dado a ordem para que o Ário fosse reintegrado à comunhão da igreja, reintegrado aos seus cargos, mas isso, claro, que gera uma situação muito desconfortável, mas isso não chegou a acontecer, que o Ário morre pouco tempo depois desse processo, mas essa ordenança do imperador chega a acontecer, o que não era muito fácil para aquele momento, né? Já que Ário representava tantas coisas, né? A heresia que causou tanto impacto, ainda tinha praticantes dela, as questões políticas relacionadas à sua figura, as questões do norte da África, né? Mas, enfim, logo depois Ário veio a falecer, mas as suas ideias ainda tiveram uma sobrevida e até o VII século tem vestígios desses ensinamentos e desse arianismo acontecendo ainda. Bom, eu espero ter contribuído aqui com a nossa reflexão, com a Semana Teológica de vocês. Agradeço muito pela generosidade da atenção e estou à disposição de vocês nessa continuidade. Muito bem, professor. A gente que agradece, né, essa exposição tão maravilhosa, né, dessa contextualização histórica, teológica do Concílio de Nicéia. Realmente, né, o senhor falando, eu ia aqui divagando, tentando contextualizar, imaginar situações. Foi muito interessante, muito didático, né? A gente pensa o concílio, né, que a gente vinha refletindo desde o primeiro dia, né, como sendo um marco divisório, né, no que diz respeito à teologia e ao próprio cristianismo. E a sua fala vem justamente contextualizar todo esse momento, né, histórico tão importante dentro do cristianismo, da teologia. E eu fiz aqui, né, o senhor falando, eu lembrava da fala recente, né, do Papa Leão XIV sobre o concílio, né, que ele vem justamente fazendo essas rememorações todas com relação à sua efeméride, né, ele dizia que o concílio é como se fosse não algo do passado, né, mas é um farol, uma bússola que tem que sempre mostrar para o futuro, né,
trazendo aí esta reflexão, né, de que a teologia, o cristianismo, ele tem que buscar sempre esse processo, né, de unidade, de reflexão, de construção, né, de assumir um testemunho da fé coerente, né? Então, a sua fala vem muito nesse encontro para a gente entender, né, por que que o concílio veio. E uma questão também que chama a nossa atenção, né, e acredito que alguém depois também vai trazer um questionamento, é que o concílio, né, como o senhor mesmo colocou, o concílio de Nicéia tem esse ineditismo, né? Foi o primeiro concílio propriamente que envolveu aí uma dinâmica maior de pensamento, de reflexão, de convidados, né, dentro da igreja. Isso também é um fator importante, significativo na história da teologia. Às vezes a gente faz a lembrança lá, né, como sendo o Concílio de Jerusalém, mas a gente sabe, né, historicamente, biblicamente, que ali, né, a gente chama de concílio, mas não foi bem, né, um concílio como depois veio a se trazer dentro aí desse processo. Então, antes de passar a palavra, já tem perguntas aqui, né? Para contextualizar um pouquinho essa situação, né, do concílio ele ser tão necessário, melhor dizendo, ainda nos dias de hoje, né, a importância dele para esse momento histórico que a gente vive dentro do cristianismo, dentro da própria humanidade. E aí depois eu passo as palavras aqui, porque algumas perguntas que já tem, né? Desculpa, é para mim? Isso, assim, a gente pensa, né, no concílio com relação ao passado, mas a gente tem que pensar nele também com relação ao presente, né, Claro, claro. familiar, né? Legal. Então, professor, é muito importante essa questão, né, que o senhor trouxe aqui para a gente pensar, inclusive parafraseando o Papa Leão XIV, né? De fato, os concílios, assim como, por exemplo, a patrística, não só a patrística, mas outros grandes movimentos teológicos, movimentos históricos, movimentos místicos também, né? Grandes nomes do passado, nós devemos sempre entendê-los, e claro, acima de qualquer coisa, a Escritura, né? O Novo Testamento, né? Nós devemos entendê-los como faróis a apontar, a iluminar o caminho, porque é justamente isso que fazem, né? Toda essa discussão, essa reflexão que vem posteriormente, vem por causa desse início, vem por causa dessa base lançada, né? Até hoje, os teólogos cristãos produzem material riquíssimo, importantíssimo e também inéditos em alguns aspectos sobre o Novo Testamento que já tem praticamente 2000 anos de história, né? E até hoje nós estamos, e enquanto tivermos caminhada, faremos isso, enquanto o cristianismo existir, enquanto a humanidade existir, continuará havendo reflexões, aprofundamentos, compreensões, diálogo do Novo Testamento com o nosso tempo, com o nosso contexto, com a nossa época, né? Então, essa questão da iluminação, né, e pensar, como você bem trouxe, como um farol que ilumina, né? Ele tem um ponto central da onde ele inicia, mas a sua luz irradia e vai lá para frente, aonde tiver o seu alcance, né? É sempre importante que a gente pense nessa referência. E nós, iluminados por essa produção, continuamos a pensar sobre isso com um olhar para trás, mas um olhar para o nosso tempo também. Porque produzir e fazer a teologia e a própria vivência da fé cristã, né, é um chamado contínuo, é um chamado contemporâneo, independente do tempo em que estivermos, mas sempre iluminados pelo que já foi pensado lá atrás. Então, nós não somos meros reprodutores, né, das palavras do passado, mas nós somos iluminados por essas palavras, elas continuam sendo a base da nossa reflexão e, através delas, nós dialogamos com o nosso tempo, até para que essas palavras, essas definições, esses ensinamentos
continuem fazendo sentido para nós, do Brasil, do século XXI, como fizeram para aqueles homens da Ásia Menor no século IV e ao longo dos séculos dessa história, né? Então, esse é uma riqueza e, ao mesmo tempo, um desafio que nós temos diante de nós, né? Muito bem, isso mesmo. É muito interessante a gente pensar, né, a teologia nessa perenidade, né? Às vezes a gente corre o risco de olhar ela só algo que passou, né? É. A Maria José, professor Jansen, colocou aqui, né? Acho que foi uma afirmação, mas fique à vontade para comentar e quem mais desejar também trazer seus questionamentos aqui, ou pelo chat, ou levante a mãozinha, a gente passa a palavra. Né? A Maria José disse assim, o docetismo gnóstico, muito deles negam que Jesus Cristo é a encarnação de Deus Pai. Né? Se ela fez uma pergunta ou foi um comentário, né, uma afirmação, quer dizer. O docetismo, o gnosticismo, eles são até um pouco anteriores ao arianismo, né? Ali, por exemplo, os especialistas concordam que a segunda epístola de João, por exemplo, ela é escrita ali entre o primeiro e as primeiras décadas do segundo século, justamente para combater o gnosticismo que havia naquela comunidade, né? Quando, por exemplo, quer dizer, a segunda epístola, não, a primeira epístola de João, né? Quando a primeira epístola diz, vocês devem provar os espíritos para saber se eles são de Deus, né? Todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse é espírito do anticristo. Então, o que essa epístola está nos dizendo? Quem eram aqueles que não afirmavam, não declaravam que Jesus veio em carne? Os gnósticos, né? Os gnósticos, justamente por conta dessa doutrina chamada docetismo. Docetismo que vem do grego, né? E significa parecer, dokel, parecer. Ou seja, Jesus parecia ter um corpo físico, mas na realidade não tinha. Ou seja, ele não era um ser humano, ele não era um ser encarnado. Ele era ali meio que um espírito visível, algo nesse sentido, mas era uma negação da sua corporeidade, né? E a epístola de João entra em cena justamente para dizer, quem não confessa, se vocês aí quiserem saber, claro, muito contextualizado para aquele momento, né? Se vocês aí quiserem saber quem é, vamos dizer assim, ortodoxo e quem está falando heresia, quem está falando algo contrário ao ensinamento de Cristo, à encarnação, ao verbo que se fez carne, etc., é só vocês perceberem isso. Aquele que não confessa que ele veio em carne, esse aí é anticristo. E anticristo a gente não deve entender como uma figura mítica, né, hollywoodiana, da encarnação do mal, mas um ensinamento que é, nesse caso pelo menos, um ensinamento que é contrário a Cristo, contrário ao que a comunidade joanina, as comunidades cristãs em geral, vinham ensinando sobre Jesus, que ele era o verbo que se faz carne e habita entre nós. E essa encarnação, ela é verdadeira, né? Então, esse ponto é importante que a nossa amiga cita aqui. Tá bom. O João Francisco Beraldo, ele solicita a explicação um pouco mais sobre Logos. Quando disse que ele encarnou em Jesus, ficou na dúvida se tratar de uma pessoa ou um espírito. Interessante, João. Essa ideia do Logos, ela é um diálogo ali entre a teologia nascente e a filosofia grega, né? A gente deve lembrar também que lá no segundo século, aproximadamente, a gente tem essa aproximação entre um cristianismo que ainda é incipiente, que ainda está dando seus primeiros passos, com um mundo que já tem ali um pensamento muito fundamentado pela filosofia grega, né, do passado, já havia passado por ali, se consolidado já há alguns séculos. Então foi um caminho quase que natural que esse cristianismo dialogasse e absorvesse também alguns elementos dessa filosofia para estruturar
a sua base reflexiva, seu pensamento. Alguns, inclusive, dizem que se não fosse esse caminho do cristianismo, ele talvez não teria se tornado uma religião universal, talvez teria até desaparecido na própria antiguidade, né? E uma das coisas que ele absorve é essa ideia de logos, né? Nesse caso aqui que nós estamos narrando sobre o Ário, sobre a questão do adocionismo, esse logos ele é um ser intermediário. Ele não é um ser físico, um ser material, como os seres humanos, né? Ele também não é divino, mas, segundo o Ário, ele é um ser imaterial, criado por Deus, né? Que serve como instrumento criador e que, num determinado momento, esse logos entra em Jesus, né? Entra nele. Jesus, nesse caso, ainda não é o logos. Jesus é um ser humano, segundo o adocionismo lá diário, né? Jesus é um ser humano comum, que nasceu lá de Maria, de José, viveu lá na Palestina, era boa gente, era piedoso, era uma pessoa temente a Deus, tão temente que, num determinado momento, o logos entrou nele e substituiu a sua alma. É como se trocasse, tirasse a alma humana e o logos divino ali entrasse em Jesus e o usasse para o seu ministério, para a sua pregação e etc. Quando Jesus está na cruz e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Seria nessa interpretação ariana, né, de a evidência de que nesse momento o logos volta lá para da onde ele veio, volta lá como um ser intermediário, deixa Jesus ali, e ali Jesus é apenas um ser humano normalmente, como outro qualquer, que vai, poucas horas depois de morrer, ser sepultado, e a sua história basicamente termina por ali. Tá? Não sei se era isso que você queria saber, se não, pode mandar ver aí na pergunta, que a gente está aí para contribuir. Muito bem. João quer comentar alguma coisa? O Adriano, ele pergunta aqui também, professor Jansen, como os cristãos leigos da época receberam, ele coloca os leigos entre parênteses, né? Da época receberam as decisões conciliares de Nicéia. Houve resistência? Essa pergunta é muito boa, Adriano, muito boa e, assim, quase que respondível. porque assim, é difícil nessa época nós falarmos de um cristianismo único, né? De um cristianismo unificado, uniforme, que seja. E a gente sabe também que as decisões conciliares elas precisam ter aderência, né? Elas precisam ser absorvidas pela comunidade. Em se tratando de algo que acontece tão lá atrás, né? Tão na antiguidade, em que a comunicação era tão dificultosa, as coisas não eram tão simples assim. Por exemplo, na antiguidade, essa época ainda, né, não se tem uma plena definição nem sobre o cânon do Novo Testamento, né? Muito provavelmente o cânon do Novo Testamento, como nós conhecemos hoje, aquela lista dos 27 livros, comuns, inclusive, no cânon católico protestante, né? Que começa em Mateus e termina em Apocalipse, essa lista ela é definida no Sínodo de Cartago, ali entre 396, terceiro sínodo, o quarto é no início dos anos 400. Agora, não quer dizer que antes ninguém sabia nada sobre esses livros, até porque Melito de Sardes, eu sempre confundo com Meleste, mas é o Melito de Sardes, lá no século III, ele já tinha feito uma proposta, já tinha falado sobre essa lista, que era basicamente a mesma que depois o Sínodo de Cartago vai definir. Então, veja, em Nicéia ainda tem ali uma discussãozinha ou outra sobre o cânon do Novo Testamento. Cânon bíblico que até hoje nós temos uma variedade, né? O cânon da Bíblia Católica tem 73 livros, o cânon protestante 66, da maioria das comunidades protestantes.
o cânon ortodoxo tem mais do que isso, cânon etíope tem 81, então veja como a questão ainda tem a sua pluralidade, né? Para aquela época, as decisões conciliares também têm essa pluralidade e também uma certa dificuldade de uma absorção imediata por parte da comunidade, né? É claro que os bispos ali presentes, eles vão retornar para as suas sés, né, para as suas dioceses, etc. E é claro que lá eles vão dar continuidade a esse ensinamento, a essa pregação, né? Vão aderir a isso que o concílio fez e, consequentemente, boa parte das pessoas que ali estão também vão caminhando, compreendendo, né? E indo nessa direção. Terá sempre aqueles que não entenderão, até porque a gente hoje ainda tem mais facilidade, não quer dizer que seja fácil, mas nós temos mais facilidade por conta de todo mundo que já pensou, refletiu e nos deu pistas ao longo desses 1.700 anos. Que não é tão simples assim, né? Falar da mesma substância, eternidade, são coisas um pouco além da nossa finitude, né? Então, claro, vai tendo esse caminhar ele não é tão instantâneo, algumas questões, inclusive, vão ser aperfeiçoadas em Constantinopla, 50 anos aproximadamente depois, e aí vem o símbolo niceno-constantinopolitano, né? Há alguma resistência? Sim, certamente há. Como eu falei com vocês, algumas regiões continuam arianas, mesmo depois de Nicéia. O imperador continuou simpático ao arianismo, né? O Eusébio de Nicomédia, bispo, era adepto, mesmo depois de tudo isso. É claro que Nicéia tem uma enorme aceitação, um enorme impacto, porque o arianismo perde muito da sua força. Por exemplo, isso não acontece no Sínodo de Alexandria, né? O Sínodo de Alexandria tem um impacto bem menor, bem localizado, e o ário consegue força para ir além até, né? Então ele não teve um baque. Agora, em Nicéia, o ário praticamente tem ali as suas pernas teológicas quebradas, vamos dizer assim, né? Agora, uma aceitação plena é muito difícil da gente falar, pelo menos instantaneamente, certamente não, né? A gente vê que as coisas não mudaram muito, né, professor? Recentemente o documento Mater Populis Fidelis, né, o que deu também de polêmica. Então, até hoje, a gente vê que ainda, às vezes, essa resistência ou essa incompreensão permanece. Sem dúvida, bem lembrado. Temos aqui mais algumas questões. O Vanderlei, ele coloca, né, em pouco mais de um século aconteceram os concílios de Nicéia, Éfeso, Calcedônia e Constantinopla. Pode-se dizer que foram uma continuidade de Nicéia? Uma pergunta muito interessante. Uma todos continuidade de Nicéia e não é, né? É bom. Ciências humanas é bom que a gente pode responder assim, né? E não é, ou depende. Mas, por um lado, sim, né? Porque, veja bem, Nicéia, 325. Depois nós temos Constantinopla I, 381. Certamente é uma continuidade, né? É claro, não vai tratar dos mesmos assuntos, tem outros elementos. Constantinopla I tem ali a questão dos pneumatômacos, a definição do Espírito Santo, né? Algo que não havia em Nicéia. Tem a questão, se eu não estou enganado, do nestorianismo, se não me engano, é Constantinopla. Enfim, e também vai continuar abordando as questões cristológicas. Depois vem Éfeso, né? 431. Éfeso é a definição de Maria como mãe de Deus, Maria Theotokos, ali que é Nestório, desculpem, ali que é Nestório. Constantinopla é Apolinário, tá? Tenho quase certeza disso. Então, Constantinopla Apolinário, e depois, que é o que eu falei do Theotokos, eu lembrei que Theotokos é em virtude
do Nestório, que afirmava Maria como Christotokos, né? Maria seria apenas mãe do Jesus histórico, mas não de Deus. E aí o concílio diz que não, Maria é mãe de Deus. Se nós cremos em Jesus, se para a fé cristã Jesus é Deus e Maria é mãe desse ser que é Deus, logo ela é mãe de Deus. Não tem nem muita dificuldade quanto a essa questão, né? E depois nós temos Calcedônia, né? 451, e Calcedônia vai trabalhar principalmente a questão das naturezas de Jesus e tal. Então, por que eu falei ali que é e não é? Porque não é pelo sentido de que cada concílio também tem as suas demandas, também tem os seus temas, também tem as suas próprias heresias com as quais eles têm que lidar. Agora, por um lado, é continuidade um do outro, porque esses 4 grandes concílios, né, os 4 primeiros concílios, todos eles estão trabalhando principalmente a questão cristológica. Esse é o principal ponto. Aliás, para a fé cristã, para a teologia cristã, o assunto mais importante é a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, aí a importância desses 4 grandes concílios. Existem heresias, existem interpretações equivocadas sobre a pessoa de Jesus, e esses concílios entram em cena justamente para corrigir essas heresias, mostrar por que elas são equivocadas e afirmar a posição oficial, correta do cristianismo sobre Jesus Cristo, né? Então, por esse prisma de continuar refletindo sobre a cristologia, é uma continuidade, mas com os seus próprios elementos, com as suas próprias demandas contextuais, tá certo? Muito bem. Aqui nós temos algumas perguntas que eu vou sintetizar, porque tratam do mesmo questionamento, mas muitos dando parabéns aqui pela exposição, pela fala, né? Então, é a questão do Gilberto e acredito também do Graciliano e do Juliano, né? Que eles trazem essa questão, né, do arianismo acabar tendo toda essa negação da divindade e tudo mais, e eles fazem a situação se ainda existem esses grupos. O professor colocou que ainda, a partir depois do concílio, né, houve ainda um certo movimento, mas que acabou se extinguindo, né, mas entendo que a pergunta deles aqui é se atualmente, né, há ainda movimentos ou grupos que têm esse pensamento arianista na atualidade. O Juliano até coloca aqui uma comparação interessante, né? Ele diz assim que grupos que usariam, né, de uma espécie de programação neurolinguística para se manter no poder ou para se manter aí, né, essa maneira de controle, né, das pessoas. Muito bem. A questão do arianismo, por exemplo, quando nós estudamos ali as heresias da antiguidade, né, nós vamos ver um quadro até, de certa maneira, repetitivo. Elas são condenadas pelos concílios, mas conseguem uma sobrevida. Em algumas regiões, continuam acontecendo, sendo faladas em outros lugares. Mas, é claro, os concílios eles têm um peso importante e eles tiram muito do fôlego dessas heresias até aquele momento, né? Claro que o arianismo era uma coisa antes e passou a ser outra totalmente diferente depois do Concílio de Nicéia, né? Agora, elas não são exterminadas automaticamente. Não dá para a gente pensar que, por exemplo, a igreja determinou que tal ensinamento é herético, é equivocado, pronto, no dia seguinte ninguém nem mais fala sobre isso, ninguém nem mais lembra, todo mundo já mudou o pensamento, não é bem assim que a coisa acontece, né? Então, assim, em termos técnicos, o arianismo, depois do sétimo século, nós não o percebemos mais na história, né? Não há mais indício de arianismo enquanto movimento, enquanto pensamento organizado
depois do sétimo século. Agora, como vocês até comentaram aqui, eu vi alguém perguntando se tem similaridade com as testemunhas de Jeová, né? Foi o Graciliano e tal. Graciliano, a sua ilustração ali, ela é interessante, né? Um exercício de se pensar essas definições muito interessante. Muito provavelmente, eu não sou um estudioso sobre as testemunhas de Jeová, né? Teria que pegar um estudo mais aprofundado sobre essa questão. Me parece que não tem a mesma origem, né? Se parece em alguns momentos, né? Se eu não estou enganado, as Testemunhas de Jeová é aquele grupo que compara Jesus com um anjo, né? Mas que ele não seria Deus, que Deus só tem um, que é Jeová, e que Jesus seria não é bem um ser intermediário, né? Mas um ser angelical, alguma coisa nesse sentido, né? Isso tem suas similaridades, mas não me parece que tenha sido de caso pensado. Posso estar equivocado, que eu não sou especialista em testemunho de Jeová, né? Me parece que os elementos são outros, né? Não me parece, até porque as testemunhas de Jeová é um movimento que surge nos Estados Unidos na segunda metade do século XIX, né? Então, do século VII para o século XIX, é um salto muito grande, são 12 séculos, para a gente imaginar que 1.200 anos depois, do nada, surge novamente algo que já tinha sido um ensinamento, já tinha sido contestado, rebatido, condenado, e simplesmente aparece meio que do nada ali, numa nova versão. Então, não parece ser uma continuação histórica ou teológica, embora pareça ter elementos de aproximação, diria, né? Ou similares em algum momento. Né? Elementos homoísios, né? Homoísios, parecidos, mas não semelhantes. Muito bom. O José Carlos, professor Jansen, ele colocou aqui a satisfação em revê-lo, né, aqui na Universidade de São Francisco. O José Carlos é nosso egresso, né? Não sei se ele está aqui online ainda, mas ele me mandou um abraço. Muito obrigado. E o professor Marcelo também deixou aqui um questionamento, né? O professor Marcelo, que é do curso de pós-graduação em teologia, sob a perspectiva da filosofia, o logos também significa sentido, o vetor de uma história, a organização da narrativa de Deus. Legal, muito interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui, né? Os comentários em cima da fala do senhor, dessa importância, né, da teologia, né, contrapondo o arianismo, bem como também, né, toda essa historicidade do concílio e, como nós falamos, né, a sua luminosidade até os dias de hoje. Mais alguém tem um questionamento, alguma pergunta? A gente só se aproxima já dos nossos momentos finais, né? Muitos parabéns aqui também pela fala do senhor. Quero já avisar, né, que o link, né, do encontro de ontem e do encontro de anteontem já estão disponíveis no YouTube. Eu vou colocar aqui. O professor Jansen, se quiser disponibilizar novamente, acho que está aqui no começo, né? O link do Café com Teologia. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Está aqui, né? Eu vou colocar. Fiquem à vontade, né? Para estar fazendo aí também a participação, né? Nesse espaço assim de informação. Olha quantas, né, informações, quanta riqueza vocês podem, né, ir tendo aí em cada momento aí com o professor Jansen nesse espaço teológico que ele oferece. Mais alguém? Acho que não. Professor Jansen, então, antes de passar a palavra para os seus agradecimentos finais, quero mais uma vez agradecer a sua presença entre nós, a sua disponibilidade em estar conosco nessa noite, de maneira
tão brilhante, tão reflexiva, né, fechando, né, com brilhantismo essa nossa semana teológica que se iniciou na última segunda-feira, e como bem o senhor disse no início, né, trazendo esse tema tão pertinente. E é interessante a gente pensar que todos aqueles que participaram, né, os 3 conferencistas, o professor Padre Zé Antônio, o professor Andrei e o senhor, trouxeram sempre no início essa questão, né, do quanto é relevante, desafiador e suma importância a questão do tema, né, para uma semana de teologia, né, para uma reflexão teológica. Então, quero agradecê-lo, né, por partilhar conosco, né, e realmente foi muito bom, né, a gente ter essa contextualização histórica, teológica, né, para a gente entender tudo aquilo que foi o concílio, tanto no seu aspecto ali, né, de ação conciliar, como os desdobramentos também que o senhor trouxe, né, trazendo aí várias outras reflexões, várias outras informações tão importantes. Então, muitíssimo obrigado pela sua presença, agradeço enquanto coordenação do curso de Teologia e também, né, em nome da Universidade de São Francisco. E passo a palavra para seus agradecimentos. Bom, gente, eu queria muitíssimo agradecer, professor Sandro, pelo carinho, pelo convite. Foi muito bom estarmos aqui nessa noite. Mais uma vez, parabenizar o senhor pelo trabalho junto ao curso de Teologia, à Universidade de São Francisco, pelo trabalho que ela tem produzido, e agradecer também a todo mundo que participou aqui com a gente, pelas perguntas, pelos comentários tão generosos para comigo. Muitíssimo obrigado, foi um prazer enorme estarmos juntos aqui nessa noite, e precisando, é só chamar, professor Sandro, será um prazer sempre atendê-lo. Um grande abraço para todo mundo por aí. Obrigado, professor. Então, não tenha dúvidas que nós teremos novas oportunidades. Legal. Quero agradecer a presença de todos e todas, aqueles e aquelas que também estarão assistindo depois pelo YouTube a gravação. Eu acredito que a partir de segunda-feira a gente já tem o link também desse nosso encontro. Agradeço ao Gustavo o apoio nesses 3 dias, né, conosco, marketing e eventos, e mais uma vez o apoio da universidade através do PROEP e também do NEAD. Então, muito obrigado a todos, boa noite e boa noite a todos, obrigado, professores. Boa noite, obrigado. Tchau. Tchau, gente, boa noite, tudo de bom. Tchau, boa noite.